professora Ana Rita Cruz Duarte, que é docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, em Lisboa. Então, muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade, professora. Obrigada. A professora Ana Rita Cruz Duarte, ela graduou-se em Engenharia Química pela Universidade Nova de Lisboa e também nessa universidade fez o seu doutorado em Engenharia Química. Também possui um mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela Universidade do Minho, Portugal também. E também fez o seu doutorado no grupo de pesquisa 3Bs, que é um grupo bem renomeado, bem conhecido, biomateriais, biodegradáveis e biométricos, na Universidade do Minho. Então, atualmente é docente do Departamento de Química, então eu agradeço aqui a presença e a participação, e nós vamos, então, ter a satisfação de ouvir um pouquinho mais sobre solventes verdes e sustentáveis para atender às necessidades da indústria. Então, muito bem-vindo, muito obrigado, professora, pela disponibilidade. Passo a palavra, então, à professora Ana Rita Cruz Duarte. Ok, obrigada. Pronto, antes de mais quero agradecer o convite para estar aqui nestas Research Talks. Na realidade, o meu contributo hoje é apresentar a Deslúteo e já vos vou contar como é que surge a Deslúteo. Os slides estão em inglês, mas eu penso que farei a apresentação em português, não é? Pode ser. Ok, então, a Deslúteo surge em 2018 e tem como fundadores eu e o meu colega Alexandre Paiva, que trabalhamos nestes chamados sistemas eutéticos naturais ou nestes solventes verdes desde 2014, portanto faz agora mais ou menos 10 anos que nós começámos e que publicámos o nosso primeiro artigo de referência nesta área, em que dávamos um bocadinho a conhecer estes solventes e quais é que seriam as possibilidades que estes solventes trariam para uma série de diferentes aplicações. Entretanto, começámos a ter uma série de pedidos da indústria para prestar serviços de consultoria. Daí ter surgido então a Deslúteo como uma empresa, nomeadamente da indústria cosmética, que foi das primeiras que avançou com a utilização destes sistemas eutéticos e que neste momento já tem produtos de mercado. Portanto, nós neste momento, para além de estarmos em alguns projetos europeus, trabalhamos também com várias empresas e prestamos serviços nestas áreas. Portanto, como vos disse, os fundadores são o Alexandre e eu, e connosco temos uns parceiros para a parte da comercialização das tecnologias e tentar, de facto, traduzir as tecnologias que são desenvolvidas no laboratório para a indústria. Isto porque do nosso trabalho também surgiram aqui algumas patentes. Então, antes de mais, tinha aqui uma provocação para a audiência, que é o que é que são estes NADs, o que é que são estes sistemas eutéticos. E primeiro começava por vos perguntar ou fazer-vos refletir um bocadinho o que é que será que as abelhas, os áceres e a beterraba têm em comum. O que é que estes três seres vivos têm em comum? E, na realidade, é que, a partir de cada um deles, nós podemos retirar um xarope. Portanto, todos conhecemos o mel, o xarope de ácer ou o xarope de beterraba, que são sistemas líquidos muito, muito viscosos e que surgem a partir da combinação de 2 ou mais açúcares numa composição muito particular que fazem com que eles se tornem líquidos à temperatura ambiente.
E eles não são mais nada menos do que sistemas eutéticos naturais, e é esta particularidade. Portanto, esta combinação numa razão molar muito específica faz com que eles fiquem líquidos à temperatura ambiente. Se formos olhar para a termodinâmica, conseguimos ver aqui neste diagrama de fases que o que caracteriza um sistema eutético é que a mistura de quaisquer componentes dá origem a uma diminuição do ponto de fusão e, portanto, chegando a um ponto eutético. Isto é conhecido não só na parte da metalurgia, mas também na parte da farmacêutica já há muito, muito tempo. Qual é que é a diferença destes sistemas? A diferença destes sistemas, que são aqui representados pela linha azul, é que nós neste caso temos um desvio à idealidade termodinâmica e, portanto, a depressão é muito, muito mais acentuada e, portanto, nós conseguimos chegar a uma região em que, inclusivamente, temos a mistura na sua fase líquida. E é a partir daqui que nós podemos tirar proveito destes sistemas. Portanto, esta fase líquida pode então servir como potencial solvente para quaisquer aplicações diferentes. E tem sido feito muito um paralelismo entre os sistemas eutéticos e os líquidos iónicos. No entanto, eles diferem um pouco uns do outro. Porquê? Porque os líquidos iónicos contam com um cationo e um anião e, portanto, são interações iónicas que estão em vigor. No caso dos solventes eutéticos, estamos a falar de interações ponto de hidrogênio ou interações de Van der Waals. Portanto, é ligeiramente diferente o mecanismo que dá origem, então, a estes líquidos. Eles podem então ser muito simplesmente preparados misturando os dois compostos. Portanto, não é necessária nenhuma reação química, nenhuma síntese química e depois passos posteriores de processamento. Portanto, se eu misturar A com B, der agitação, der eventualmente calor para ser mais rápido, eu consigo obter um líquido e, portanto, tenho 100% de rendimento do processo. Nós temos aplicado estes sistemas a uma série de problemas que afetam a indústria em várias frentes, nomeadamente alguns exemplos que eu tenho aqui para vos... Pronto, o que eu estava a dizer era que nós aplicamos isto a algumas indústrias, são alguns destes exemplos que tenho aqui hoje para vos mostrar, e estes dois primeiros têm a ver com a aplicação na indústria alimentar. E um dos primeiros produtos que nós temos vindo a desenvolver chama-se Improvita. Portanto, nós queremos aumentar o tempo de vida de vitaminas ou antioxidantes que possam ser utilizados aqui em produtos de quarta gama, digamos assim. Produtos de quarta gama são frutas frescas que são cortadas e a partir do momento em que elas são cortadas, muito rapidamente sofrem oxidação e, portanto, ainda que estejam boas, elas já ficam com um aspecto meio escurecido e, portanto, já não tão apelativo. Normalmente, nestes casos, a indústria usa uma solução de ácido ascórbico para aumentar o tempo de vida ou prevenir este escurecimento das frutas. No entanto, nós descobrimos que com este Improvita nós conseguimos aumentar o tempo de vida dos antioxidantes mais do que 5 vezes e, portanto, a sua aplicação reflete-se, como vemos aqui nestes exemplos, em que temos a maçã, a banana ou o abacate. O abacate é um problema grave, como veem também, aquele que está aqui representado com Improvita também não tem muito bom aspecto, mas no caso, por exemplo, da banana ou da maçã, há uma clara redução da oxidação que vemos depois de um dia, mas atenção que isto depois de um dia é deixando as amostras completamente expostas ao ar e, portanto, completamente expostas ao oxigênio. O que de facto, por exemplo, quando a pessoa compra um pacote de fruta e abre, se não comer imediatamente, aquilo depois a pessoa já não vai querer comer. Com o Improvita conseguimos então
atrasar um pouco este escurecimento 2 vezes mais do que a solução standard que é usada. E aqui, do vosso lado direito, conseguimos ver uma amostra do que é este nosso sistema eutético, o Improvita. Está aqui, como vocês veem, é um líquido muito transparente que depois é disperso em água, tal como é a solução standard industrial. Relativamente a extratos, eu sei que aí no Brasil tem uma quantidade também infinita de plantas que podem explorar e para aproveitamento de polifenóis, de antioxidantes, de flavonoides, etc. Uma infinidade de possibilidades, e aqui a vantagem é que nós podemos utilizar estes sistemas eutéticos no produto final, ou seja, nós vamos utilizar estes solventes como um solvente de extração, eventualmente podemos até ter uma extração seletiva de determinados compostos, e estes, como são biocompatíveis, como são biodegradáveis, podem ser utilizados nos produtos finais. É isto que acontece, por exemplo, já em algumas empresas cosméticas. Portanto, a nossa abordagem aqui tem sido olhar para os resíduos agroindustriais que temos recebido, ou de alguns colaboradores com quem temos trabalhado. Depois, utilizar os sistemas eutéticos para recuperar ingredientes naturais bioativos que podem ser utilizados como aditivos alimentares ou, por exemplo, na indústria cosmética. Neste caso aqui é o trabalho de uma aluna de doutoramento que está mais direcionado para as empresas alimentares. E, portanto, aqui podemos ver uma série de diferentes produtos com quem já trabalhamos, e ter, obviamente, diferentes aplicações consoante o tipo de matéria-prima que utilizamos e também os compostos bioativos que estão presentes no nosso sistema. Depois, queria-vos mostrar aqui um outro exemplo, também vindo da natureza. Nós gostamos muito de olhar para a natureza como fonte de inspiração. Então, se nós olharmos para as árvores para os acers onde é colhido o maple syrup, nós pensamos como é que as árvores conseguem sobreviver em ambientes em que no inverno a água das células cristalizava e depois dava origem a estes cristais muito pontiagudos que disrompem as membranas celulares. Então, as plantas arranjaram um plano que foi basicamente nada mais, nada menos do que a acumulação de açúcares ou outros metabolitos secundários dentro das próprias células, fazendo com que haja uma alteração das propriedades térmicas da água e, portanto, a água não cristaliza e vai vitrificar. Daí estas vantagens. E com isto nós fomos olhar para, ok, então que animais ou que espécies têm estes mecanismos, porque não são só as plantas, como também há animais que vivem nestas temperaturas em que no inverno está muito frio, mas depois na primavera ou no verão as temperaturas já são cerca de 20 graus e, portanto, são aqueles ambientes em que nós dizemos que há variações extremas de temperatura. E verificamos que, por exemplo, os insetos acumulam trehalose, que é um açúcar. Por exemplo, existem sapos no Alasca que acumulam ureia e glucose, e estes componentes são todos componentes que podem fazer parte de um sistema eutético. Então, será que nós podemos utilizar isto numa abordagem biomimética para desenhar um crioprotetor biocompatível e substituir o DMSO, que normalmente é utilizado para a criopreservação de células? Já ouviram com certeza falar nas terapias celulares ou na criopreservação de células do cordão umbilical, por exemplo. Todos estes envolvem a utilização de DMSO, que é um solvente orgânico tóxico, não é? E, portanto, se nós conseguíssemos substituir este solvente tóxico por um solvente eutético verde e biocompatível e não tóxico, então ele inclusivamente conseguiria ser utilizado nas terapias celulares e não ter que ser removido do produto final.
Portanto, foi isto que nós estudámos e verificámos que a performance é equivalente ao DMSO, e se virem aqui neste gráfico, não vos quero amassar com isto, mas se virem estas barras são completamente diferentes do DMSO, portanto no DMSO isto significa que as células morreram todas independentemente da concentração, enquanto que aqui para 5% ou até 10% em contacto, a viabilidade celular ainda é muito interessante. E, portanto, estas são também vantagens da utilização dos sistemas eutéticos e da substituição dos solventes orgânicos por sistemas eutéticos. Numa outra abordagem, olhamos também para isto na vertente farmacêutica, e a farmácia possui uma série de problemas ainda por resolver, nomeadamente, por exemplo, novas moléculas anticancerígenas que são desenhadas e que têm uma solubilidade e uma permeabilidade muito baixa, e, portanto, com estes sistemas também conseguimos modelar um bocadinho estas propriedades. No entanto, aqui neste exemplo o que eu vos apresento é uma combinação, talvez um pouco improvável, para um anticancerígeno, que é a utilização de um anti-inflamatório com um terpeno, neste caso o limoneno. E nós verificamos que era possível haver uma janela terapêutica em que conseguimos... E, portanto, como vemos, existe aqui uma diferença entre 10 e 2.4, praticamente, em que nós podemos utilizar o nosso sistema de forma a que ele mate preferencialmente as células cancerígenas e não afete as células saudáveis. Para além disso, nós conseguimos também aumentar imenso a solubilidade do ibuprofeno em água, cerca de 4 vezes, quando comparado com o ibuprofeno em pó. Isto também é outra patente, e aqui podemos ver, por exemplo, isto é um ensaio de scratch, não sei muito bem como é que traduzimos isto ao português, mas basicamente nós temos uma cultura de células da pele, que é uma cultura em uma camada, e fazemos um rasgo entre as células. Aquilo que nós verificamos foi que quando adicionamos o nosso sistema eutético, este mentol mais ácido esteárico, nós vemos que ao fim de 24 horas temos uma cicatrização, ou o crescimento das células foi muito significativo e cerca de 40% superior ao controlo, inclusivamente quando comparando com os compostos individuais. Portanto, isto é muito significativo. Acrescendo a isto, verificamos também que tem propriedades antifúngicas e antimicrobianas. Mas é muito interessante porque, na realidade, estas propriedades têm a ver não tanto com a capacidade de matar as bactérias ou os fungos, mas de disromper de alguma forma os polissacarídeos que criam o biofilme e a matriz extracelular, e, portanto, de remover este biofilme. Portanto, não permitem a colonização e a expansão em determinadas superfícies. É isto que nós vemos aqui. Portanto, ao fim de 5 minutos temos o nosso filme criado e as bactérias estão aqui bem, e este é um fungo, estão bem agarrados à superfície, quando ao fim de 30 minutos já conseguimos ver que as bactérias se destacaram e sem exposição aos 10 elas continuam a crescer. Portanto, isto poderá também fazer com que as bactérias não criem uma resistência, porque elas no fundo não estão a ser atacadas. O que está a ser atacado é o seu substrato, que não é mais interessante para elas colonizarem. E, portanto, conseguimos juntar com este know-how todo e com aquilo que eu vos dizia de aumentar a solubilidade, testámos isto em vários agentes ou princípios ativos, nomeadamente o ácido acetilsalicílico, o ácido benzoico, por exemplo, mas também o ibuprofeno ou a dexametasona, que foi uma série de portas para
possíveis investigações em várias áreas ou tentando resolver vários problemas, mas sempre tendo como base a utilização destes sistemas energéticos. Portanto, como é que a Deslúcio trabalha? Nós temos neste momento uma base de dados de cerca de 600 solventes diferentes, completamente caracterizados, temos conhecimento para caracterizar outros e, portanto, para promover e dar soluções a empresas que venham ter connosco nestas áreas que aqui falei, a indústria alimentar, nutracêutica, cosmética ou a indústria farmacêutica. Portanto, isto assim, uma breve apresentação do que é a Deslúcio. Caso tenham alguma questão, eu estou disponível agora para responder. Muito obrigada.